Podcast Brasília, comigo, Rony Peterson, mais uma vez aqui dos estúdios 3 do Grupo BR Brasil. Estou com um cara aqui, um líder, um amigo, um parceiro, um cara admirado pelo Brasil inteiro. E aí está assumindo, né? Está aceitando a responsabilidade e vou dizer até problema em sentar na cadeira que ele está querendo sentar. Para mim está sendo um prazer. Pastor Ibe Batista aqui com a gente. Muito obrigado pela presença do senhor, por ter aceitado o convite. A gente sabe que a agenda está lotada, mas ele falou, não, nem que seja no último horário, a gente vai passar aí. Seja bem-vindo. Uma ótima tarde para o senhor. Prazer é meu, uma alegria. E dizer que quando nós caminhamos na verdade, é sempre bom falar. Nossa vida é limpa. E tem um texto que eu guardo, aliás, tem vários, mas um texto que eu guardo muito comigo, que é Provérbios 26, fala assim: mais vale um bom nome do que o ouro e a prata. Tá vendo aí? Vou aprender essa daí. Pastor, sendo curto, grosso e objetivo, o senhor estava lá sentado, ou então o senhor estava lá pregando na igreja, na casa do senhor, e de repente alguém, ou o senhor, ou alguma coisa falou, tá na hora aí, tem que sentar numa cadeira lá, tem que representar o povo, tem que representar essa capital, esse distrito. Como é que foi isso? Essa chegada do senhor a falar, agora eu sou candidato. Olha, eu, primeiro assim, não é o primeiro pleito que me convidam para ser candidato. E sempre eu disse assim, não, assim, não. E disse muitas vezes, não foi uma vez só. Muitas vezes, não. E aí, muitas pessoas começaram, você precisa vir. Pastores de fora de Brasília, lá da sua terra, de Belo Horizonte, pastores lá de fora do país, porque eu conheço muita gente, fui seminarista, então, você tem de entrar assim. Eu falei, não vou. Faltava 5 dias para terminar o período para se inscrever no partido. Um pastor de Belo Horizonte veio aqui, sentou comigo e falou assim, olha, cara, você não quer ser candidato? Tudo bem, mas vou pedir uma coisa, se inscreva no partido, para você ter um tempinho maior para você orar e decidir. E eu, no última tarde, último horário, eu fui lá, me inscrevi. E aí, fiquei assim, eu já vinha muito tempo, esse ano todinho, eu estava quase que angustiado, eu acho que me levou mais uma revolta do que um amor. Incrível, sabe? Porque essas coisas todas que acontecem com o nosso país, essa narrativa terrível que existe, sabe, contra o nosso presidente. Cara, semana eu fui visitar uma empresa de suplemento, o cara todo feliz lá, que zerou a importação do whey, né? Esse cara lá... Opa, agora vou. Aí eu vi a matéria lá, falei assim, presidente libera o imposto sobre a importação de whey, que vai fazer mal para as pessoas, Eles não conseguem dar notícia boa. Então essas coisas vão revoltando, essa narrativa nas escolas, eu tenho netos. E aí eu fui ficando assim, muito angustiado, e eu chamei minha família, estou falando, minha esposa, minhas 3 filhas e meus 3 genros. Falei com ninguém, nem com os pastores da minha igreja, falei com ninguém. Falei, gente, meu coração está angustiado, e eu não quero uma oração que eu faço na minha vida sempre, aquela oração de Moisés, quando Moisés estava em direção à terra, Deus falou assim, Moisés, vou mandar meu anjo com você, vai na frente, os seus inimigos serão derrotados, porém eu não vou com vocês, porque vocês estão com um lábio impuro, vocês estão reclamando e tal. Moisés falou assim, então eu não quero ir, não me faça sair desse lugar se você não for comigo. E essa oração tem feito todos os dias da minha vida, e eu fiz junto com a minha família um jejum de 4 dias, só eu, minha esposa, minhas 3 filhas e meus 3 genros, só. Ao 4º dia, eu tenho uma amizade com o ministro Onyx. Eu falo Onyx, na verdade é Onyx Lorenzoni. E eu gosto muito dele, muito. É um cara assim, espetacular, assim, um dos caras melhores desse governo é aquele cara. Ele é fantástico. Na minha opinião, ele foi o grande estrategista para levar o Bolsonaro onde que levou, desde 2017. Verdade. Ele é um cara muito experiente. Se Deus quiser, vai ser agora o governador do Rio Grande do Sul. Um cara comprometido com a palavra de Deus, assim. Cara que levanta, com tanto problema, levanta 5h30 da manhã e fazer uma live quase todo dia. Ele, a Denise, a esposa dele, que é triatleta como eu, menina espetacular. E aí, eu liguei para ele, se precisava se me atendesse aí. Falei, vem cá. Aí fomos lá, você chega num gabinete assim, fecha a porta e fala assim, antes de qualquer coisa, vamos orar? Vamos. Oramos e tal. E contei essa angústia no meu coração. E eu falei para ela, ninguém sabe, só minha família. E hoje é o 4º dia de oração. Eu vim aqui, eu sei que Deus vai usar você para falar comigo. Aí ele falou assim, e eu no fundo eu falei assim para ele, e se você falar que não, para mim não entrar nisso, eu acho que eu vou sair aliviado. Eu falei para ele. Ele falou assim, primeira coisa, você vê um ministro falar isso para você, ele falou assim, primeira coisa, a resposta mais clara virá quando você dobrar o joelho com a sua esposa e o Espírito Santo sobre vocês, formando um cordão de 3 dobras,
e vai trazer paz ao seu coração sobre isso. Mas eu tenho uma palavra. Ele falou assim, o Congresso Nacional talvez seja uma das instituições mais mal faladas no Brasil, que as pessoas mais criticam. E a gente pode gastar toda a verba possível para fazer um marketing bonito, fazer uma maquiagem no Congresso. Ele não vai mudar. O povo não vai mudar a opinião do Congresso. A única forma de mudar é mudando as pessoas que lá estão. Mudando as personalidades, mudando os congressistas. Senão não vai mudar. E aí, ele falou assim, você tem que vir. Você tem que vir para se ajudar a mudar. E eu me comprometo com você. Se você fizer um comício em algum lugar, eu vou lá, pego o microfone e falo no seu nome. Pode usar. Tanto é que eu tenho um vídeo dele aqui, né? Nunca divulguei esse vídeo, vou acabar divulgando na hora. Vamos divulgar, hein? Primeira mão aí, ó. No final desse vídeo vai rolar. Ele falando, me apoiando na minha campanha. Então, quando eu saí de lá, nós ajoelhamos no chão lá, nós dois, e oramos e pedimos a graça de Deus. Naquele dia eu liguei para minha esposa e falei assim, tá decidido, tô dentro. Aí minhas filhas, meu Deus do céu. Então, pronto, aí eu assim, eu comecei a ter muita revolta, muita coisa que a gente vê, sabe, assim, uma coisa muito assustadora que ia acontecendo. Fala uma das revoltas, o senhor está em Brasília, o que o senhor acha, onde que o povo mais geme aqui dentro? É saúde, educação, é trânsito, segurança? Olha, todo político, e não está errado não, estão certo, tá? Não é crítica não, mas todo político, quase todo partido, fala assim, nós vamos melhorar a saúde, a educação e a segurança. E são 3 áreas básicas mesmo. Hoje, eu tenho... Agora, uns dias atrás, a minha secretária que trabalha comigo lá em casa, tem um filhinho deve ter uns 8 anos, sei lá. O menino estava passando mal, aí foi no posto lá. A mulher falou, não, a gente só vai atender se tiver o exame de Covid. Aí ela pegou e falou assim, mas como é que precisa... Não, lá na porta estão fazendo. Aí levou o menino na porta para fazer o exame lá, teste. Chegou lá, não tem mais vaga para hoje, não tem condição de fazer o teste. Não pode, umas coisas assim. Aí, outro, leva lá para Sobradinho, leva não sei aonde. Sabe assim, a saúde... Eu não vejo uma só pessoa em Brasília elogiando a saúde. Nossa, muito ruim, tá muito ruim. Mas, eu vou falar uma área que é a minha área que mais mexe comigo. Não é só Brasília, é com o Brasil. Por isso que eu estou para federal, não estou para distrital. Vou falar uma coisa, acho que ninguém sabe isso que eu estou falando para vocês. Eu comecei a pesquisar muito sobre a questão de abuso sexual, infanticídio e a violência contra a mulher. São coisas... Eu sou pai de 3 filhas, eu tenho 2 netas, sou casado com mulher, que é importante falar isso hoje também. Muito, né? Muito. 40 anos de casado com a mesma mulher, 44 de namoro com a mesma mulher. Então, eu comecei a pesquisar vários sites do governo, sites oficiais, aí cheguei a um número de 330 crianças abusadas sexualmente todos os dias, que é assustador. Aí, essa semana... Eu estive com um deputado que ele é presidente da Frente Parlamentar contra a Pedofilia, crente do Rio de Janeiro, cara fantástico. E ele me pegou, conversando comigo, e falou assim, ontem eu estive com 4 delegados da Polícia Federal, mostrou até a foto com os delegados, e eles trabalham com denúncia contra a pedofilia. Esse foi o motivo de estar com eles. Sabe quantas denúncias diárias nós temos de pedofilia no Brasil? Está incluído estupro, isso é registrado, seria denúncias. De 800 a 1.000 por dia. E aí, nós achamos que o grande problema no Brasil é a homofobia. Cara, ninguém é a favor de homofobia, mas quantos gay lá, ou o que quer que seja, são agredidos por dia? A gente vê um caso ali, outro. Eu estou falando de 800 a 1.000 por dia. E onde que está essa notícia? Agora, mais grave. É isso que me revolta. E me revolta tanto que o diabo é tão desgraçado que ele usou, até atingir um pouco de perto a minha família com isso. O mês de novembro no Brasil é o mês azul. Os homens vão fazer exame de próstata e tal. O mês de outubro é o mês rosa. As mulheres fazer mamografia e tal, aquele tipo de coisa. O joia é muito bom, é espetacular. Aí nós temos vários meses. O mês de junho é o mês do GLBT. Aí quem estava aqui em Brasília, estava o Supremo colorido, estava o Congresso Nacional colorido, o GDF lá, o Buriti colorido, estava o Teatro Nacional colorido, estava os viadutos de Brasília, Parque da Cidade, no centro de Brasília, aquela frase Eu Amo Brasília, no centro, lá perto da torre, todo dia de GLBT, tudo de GLBT, se ligar na televisão, programa de GLBT, tudo assim. Mês de junho. O mês de maio, que é o mês anterior, é o mês laranja. O dia 18 de maio é o dia mundial contra o abuso sexual de criança.
Então, é o mês laranja. Eu não vi nenhum prédio Nada. pintado de laranja. Eu não vi nem o Congresso Nacional. Eu não vi Teatro Nacional. Eu não vi ligando na televisão falando sobre isso. E nós temos 1000 crianças sendo abusadas sexualmente todos os dias. E quem é a voz dessas crianças? Eu sou avô, cara. Eu sou avô. Quando eu vejo isso, eu vejo as crianças me abraçando na igreja. Só na igreja do Bandeirantes nós temos 570 crianças registradas. Então, as crianças... Minha mulher tem um carinho, eu também. Eu fico assim, impressionado com as crianças. Parece que elas sentem que a gente ama elas. E quando eu vejo isso, eu vou... Agora, a questão de 7 dias atrás, nem 7, acho que não tem, 5, 6 dias atrás, eu já tenho essa bandeira, meus folhetos são escritos sobre isso. Uma pessoa da minha família, eu não vou falar muito detalhe, porque acaba expondo, eu não quero colocar. Claro. Mas uma pessoa ligada à minha família, tá? A minha família chegou lá em casa e ele cuida da irmã dele, a irmã dele tem uma filhinha, e essa filhinha estuda na creche. Eu vou abrir um parênteses. Eu visitei várias creches em Brasília, são maravilhosas, viu? Tem crianças que têm muito mais segurança dentro da creche que dentro de casa. Tem crianças que querem ficar mais na creche que em casa. Tem crianças que dormem bem na creche e não dormem em casa. Então, nenhuma crítica quanto à creche, não. Acho que nós precisamos mais creche, tá? Mas é que negócio. Existe médico maravilhoso, mas tem médico que abusa sexualmente do seu paciente. Existe pastor bom, existe pastor mau. Padre bom. Então, assim, não tô... Como eu vou falar de uma creche, parece que eu estou falando com... Não. Eu visitei várias creches, todas que eu visitei aqui em Brasília são maravilhosas, tá? É importante eu fazer esse adendozinho aqui, porque senão fica parecendo que eu estou criticando. Está falando da creche, entendo. Não, e muitos pais, poxa, meu filho está em creche, então, olha, eu visitei muitas creches, são muito cuidadosas, são fantásticas, tá? Importante eu falar isso. Mas, essa menininha, que é um parente meu, ele chegou lá em casa chorando, esse parente meu, um homem. Assim, mas choro de raiva, sabe? As lágrimas, o olho vermelho. Ele chegou para mim e falou assim, eu vou matar um homem hoje. Eu falei, o que aconteceu, cara? Eu vou matar. Eu falei, calma, cara. Você é pai de família. Aí mostrou um vídeo para mim, da sobrinha dele. Isso tem agora 5, 6 dias. A sobrinha com a mãozinha aqui na região da vagina. 2 aninhos, tá? Não sabe falar ainda não. 2 aninhos. Não sabe falar. Com a mãozinha aqui, ó, segurando, falei assim, chorando. Titio apertou, titio apertou. E ela ficou 2 dias sem dormir. Quando eu vi aquilo, o meu sentimento na hora foi, vamos lá, vou te ajudar. Eu vou junto. Vamos matar esse desgraçado. E naquela hora, assim, deu uma revolta no meu coração, sabe, assim. Saber que tantas crianças são vítimas, ninguém fala nada por elas, cara. Então, na minha opinião, saúde é importante, segurança é importante, tudo. Mas para mim as crianças, elas não têm voz. Elas não têm bandeira. Elas não têm voto. E eu, diante de Deus, acho que uma coisa que eu aprendi na minha vida é se nós não temos uma causa para morrer, nós não temos uma causa para viver. Então, para mim, só é pai aquele que tem coragem de dar a vida para os seus filhos. Só é cristão aquele que tem coragem de dar a vida pela sua fé. E só é patriota aquele que dá a vida pela sua pátria. E Deus está me ouvindo aqui agora, minha esposa, todo mundo sabe o que eu vou falar para vocês. Se eu for preciso, daria minha vida para defender essas crianças. Eu sou avô. E eu vejo minhas netinhas. Esses dias minha netinha mandou um bilhetinho para 6 anos. Na escola dela estava exatamente. Minha filha foi lá tirar da escola. Por quê? Estava ensinando que não precisa... Os valores da minha família são muito fortes. Eu tenho neto de 9 anos que fala que quer aprender a tocar piano, porque um dia que eu tiver filho, ele quer ensinar para o filho dele. Os valores familiares são fortes. E minha netinha, na escolinha dela, está ensinando que não precisa ser papai e mamãe. Pode ser 2 papais ou 2 mamães. Minha filha ficou indignada. Eu fui em muitas empresas que são evangélicas, e o pessoal, pastor, mas você não entende que todo mundo pode fazer o que quiser da vida dele. Mas não me obriga a bater palma. Pronto. E nem na escola, não tem ensinar isso a minha neta, não. Os valores dela são minha filha e o pai dela que vai dar os valores. E aí eu fui lá e a escola foi falar assim, não, é porque tem escola que é uma gaiola fechada. Nós somos uma gaiola aberta. Minha filha, não, em relação a isso eu quero dizer gaiola fechada. Os valores familiares são... Então, essas coisas para mim são as coisas mais que agridem muito. Por quê? Volto a falar, não é que as outras coisas não sejam importantes, mas qualquer partido defende essas 3 coisas. Qualquer um. E essa outra bandeira que eu estou falando, nós tínhamos o Mago do Malta, que era um cara que levantava essa bandeira, infelizmente não foi mais eleito lá. A Damares, né? O ministro Damares. Então, assim, por essas coisas, para mim, hoje, o mais importante, hoje seria isso, porque eu não vejo que essa criança tem voz. E eu quero em nome de Jesus, dia 1º de janeiro, o senhor senta naquela cadeira, amém.
Amém. Qual que é a primeira coisa que o senhor vai fazer? Matar alguém, bater em alguém, xingar alguém, falar, lembra que eu te falei que eu ia sentar aqui, apresentar um projeto? Aquele primeiro discurso, o que vai ser? Você já parou para pensar? Você está falando do primeiro discurso ou da minha primeira... Não, da primeira coisa. O senhor foi lá e cadastrou digital e falou, esse gabinete é meu, e pegou a chave e falei, tô aqui, senhor, eis-me aqui. Não entre aqui se a sua proposta não for decorosa, extremamente patriota e cristã. Ponto final, essa é a visão. E de projeto? Pois é. Fala, Rony, esse aqui vai ser o primeiro. Tem uma coisa maravilhosa que está acontecendo. Nas primeiras pesquisas, meu nome já aparece. Em todas as pesquisas, até para distrital, eu tô com 0,3%. Aparece. Eu não sou distrital, junto com pessoas que já vêm, como Paulo Belmonte, são pessoas... Eu estou empatado com as pessoas ali. Então... e meu nome aparece várias vezes, aparece como Hilbert Batista, aparece como Ibe Batista, se você somar, eu vou lá para cima. Então, assim, eu não tinha uma só pessoa trabalhando para mim. Tem 5 dias que eu coloquei gente trabalhando na rua para mim, até 5 dias atrás, nenhuma pessoa, nenhum panfleto, nada. Mas, igual eu falei, um bom nome, eu tenho 45 anos de Brasília, eu estou falando aqui publicamente, não vai encontrar uma só pessoa, estou falando publicamente, uma só pessoa, não estou falando coisa grave não, que fala assim, eu menti para ela. Eu desafio qualquer pessoa a me falar, eu menti. Estou falando, passar para trás, fez um mau negócio, deu um cheque sem fundo. Não vai encontrar isso. Nunca. Uma simples mentira, a gente não vai encontrar. Não tem um escândalo com o meu nome. Então, o meu bom nome que levou isso, as pessoas querem essa bandeira. E detalhe, padres, católicos, espíritas mandam mensagem para mim, porque muita coisa a gente é convergente, não é divergente. E eles entendem que eu posso ser a solução. Então, por causa disso, eu estou chegando assim, sem peso de compromisso. Tem que agradar aquele fulano. Não tem leve ao Senhor e ponto final. Nem igreja nenhuma. Não tem compromisso com nenhuma igreja, nem com a minha. Não tem um pastor que fala assim, não tem, 0. Meu compromisso, eu vou ajudar a sua igreja, sim, através das leis que eu quero trabalhar, que vai proteger a sua fé, a sua família e seus filhos. Isso aí sim. Então, primeira coisa, por exemplo, eu tenho uma filha que ela é, com certeza, a maior advogada jurídica de Brasília. Ela é advogada de vários partidos. Eu vou evitar falando dos partidos e nome dela, porque não estou autorizado para isso. Mas ela é muito boa. Ela é considerada o escritório dela um dos maiores de Brasília, advogada das causas impossíveis. E ela falou, pai, se eu ser eleito, eu vou pegar uma licença do meu trabalho, um período, e vou te ajudar a você montar um gabinete. Claro que ela não vai trabalhar para mim, porque isso é nepotismo. Então, estou falando como voluntária. Voluntário. Então, ela vai lá como voluntária. Ele é muito capacitado, muito inteligente, para montar um gabinete meritocrático que eu possa trabalhar em pautas que vão engrandecer o Brasil. Por exemplo, eu estou em contato com uma pessoa lá de São Paulo que tem uma grande experiência em pedofilia. Eu quero ver se esse cara vem me ajudar. Entendeu? Eu quero juntar pessoas para que a gente possa trabalhar nessa área. Então, eu quero, a exemplo do Bolsonaro, quero ver se eu faço um gabinete o mais meritocrático possível. Ou seja, que a gente possa trazer um trabalho. Eu trabalhei 36... Acabei de receber em casa, podia ter trazido. Um tribunal foi levar no carro particular do tribunal agorinha, antes de sair para cá, um convite. O tribunal vai homenagear 60 personalidades em Brasília que foram úteis à justiça do trabalho aqui no DF. E entre as 60 estou eu, dia 1º de setembro agora, a Ordem do Mérito Dom Bosco. Então, na minha vida toda foi uma vida limpa, no trabalho, eu trabalhei 37 anos na justiça. Minha esposa foi 32 da Secretaria de Educação. Nós não precisamos disso. Eu posso morar em qualquer parte do mundo sem trabalhar. Sem bater um prego no sabão. Não preciso. Mas quero trabalhar até meu último dia. Primeiro, eu amo trabalhar para Jesus. Amém. Eu vou só prego. Isso para mim pode estar 100 anos de vida, eu não quero aposentar nunca. Né? Isso é uma alegria, isso não é trabalho, isso é para mim um descanso. Eu sinto feliz fazendo isso. Mas quando eu olho meus netos, essas crianças, eu falo, cara, eu posso melhorar o mundo deles. Eu fui Ironman, não sei se você sabe, né? Eu fui campeão brasileiro em 2014, 2015, pela CBTRI, Confederação Brasileira de Triatlo. Fiz esporte difícil. Eu sei que muita coisa é difícil, mas eu nunca entrei numa prova para perder. Já perdi muitas, deixar bem claro. Mas todas as provas que eu entrei... Mas entrou, falou, vou entrar e vou para ganhar. Eu vou entrar para ganhar. E essa não vai ser diferente. Exatamente. Amém. Não vai fazer diferente. Estou entrando para ganhar. E polarização, uma coisa boa ou ruim? Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula... Só acho que vai matar muita gente na semana ali, um dá tiro, bandeirada, enxadada, vai ser uma coisa tranquila. A primeira coisa que eu detesto é o politicamente correto.
Muita gente, pastor, não fala isso não. Por exemplo, eu estou num lugar que está cheio de gente adulta, não fala de adultério não. Estou num lugar que está cheio de maconheiro, pastor, não fala contra a droga não. Cara, eu não posso falar sobre nada. Isso é politicamente correto, você não pode falar o que você pode. Eu vou falar o que eu penso, então, ponto final. Deixa eu falar uma coisa. Todo mundo fala, reclama, todo mundo, todo dia. Os repórteres, não, está muito polarizado, a democracia não pode ser assim. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu acho que tem que ser polarizado. Sou 100% a favor da polarização. A Bíblia é polarizada. Ou é luz ou é trevas. Ou só tem dois caminhos. É por esse ou por esse. Quem comigo não ajunta, espalha. Se não é por mim, é contra mim. A Bíblia é assim, cara. Mudei minha opinião. Nunca tinha ouvido essa explicação, não. Veja bem, o céu e o inferno. Você pode ver a Bíblia assim, é dois caminhos, cara. Não existe outra coisa. E por causa desse medo de polarização, tá todo mundo em cima de muro, cara. Tem que polarizar mesmo, ou é ou não é. Cara, pelo amor de Deus, eu tava falando com algumas pessoas aí que, gente, chega um ponto, acho que é o Maxwell, que dizia o seguinte, que os homogêneos em todo lugar se atraem. Sempre, sempre, sempre. Você pode ver todos os caras CDF na escola e gostam de juntar com outro CDF. Uhum. Né? Dificilmente um vagabundo gosta de andar com um cara que trabalha muito. Não. Os homogêneos se atraem. Quando eu vejo Lula, tanta gente querendo votar nele, eu falo, cara, o Brasil tem muita gente que tá com problema sério. Sério. Porque alguém... Eu não sei, não lembro de outro país que tem um cara que é criminoso, condenado por 11 juízes diferentes, à unanimidade. Um cara que prega, vive bêbado, que prega abertamente a legalização das drogas, que abertamente a favor de aborto e outras coisas que todo mundo sabe. Como é que a pessoa pode aplaudir um homem desse? Então tem que ser polarizado mesmo. E outra coisa, no Brasil não adianta. Aí, Tebet, já não sei o que, porque tanto de candidato. Cara, esquece. Esquece. Mesmo a questão que já definiram, porque eles vão para o outro lado. Já sabe. Já sabe. Entra então, ali para... Para mim não tem problema de polarização. Não tem. Eu acho bom. Acho bom. Se eu fosse resumir uma frase, um contexto, uma palavra, se a gente fosse falar de dois nomes. O primeiro, o Ibanez, governador de Brasília hoje. Uhum. Qual que é o resumo do senhor? Desculpa, definido. Governo do Ibanez. Mim, faltou, é muito bom, é legal, é neutro. Olha, merece continuar? Assim, no contexto que eu ando quase todo lugar. Eu sei que as pesquisas estão aí mostrando, ele está bem nas pesquisas, mas a insatisfação com ele é muito maior do que a aprovação. Aonde eu ando. Inclusive as pessoas, pejorativo, mas todo mundo já chama de enganês, né? Todo mundo fala isso. Essa aí é nova, eu não sabia. Mas demais, demais. Eu não sabia. Enganês. Eu já vi essa expressão umas 30, 40 vezes. Então, porque as pessoas acham isso. Nós não sabemos quem realmente vai estar no segundo turno, se haverá o segundo turno. E aí, falando de uma polarização, você acha que o Paulo Otávio poderia vencer o outro polo? Sim. Embora eu conheça o Paulo Otávio muito, o Paulo não é muito de polarizar. O Paulo é muito... ele é muito assim, brando, vamos dizer assim, né? Ele é muito É porque eu estou falando, só para explicar, eu sou de fora. Uhum. Eu acompanhei algumas entrevistas do Paulo, antigamente eu tinha só uma referência do Paulo Otávio. De repente eu vi ele falando politicamente falando, eu vi ele dando soluções para outros candidatos, etc e tal. E assim, de todo mundo que eu vi um monte de boneco que a gente sabe que não vai para lugar nenhum, que você já sabe qual a posição. Vi a questão do Ibanez, sinto hoje na rua, eu adoro andar no Uber, no táxi e no cachorro-quente da tia, e a gente ouve muitas histórias, a gente ouve realmente uma coisa que eu não sabia. Por exemplo, a rejeição do Ibanez. Por exemplo, uma coisa, eu sou jornalista em Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo. Uma coisa que eu não sei se o pessoal de Brasília sabe, por exemplo, eu vou citar o nome, o Arruda, fora de Brasília, ele é o cara do dinheiro, da mala do dinheiro, que foi flagrado, etc e tal. E aí uma vez falaram assim, o Arruda vai ser candidato a governo e vai polarizar com o Ibanez. Eu falei, coitado, o Ibanez vai ganhar. Mas quando eu fui pra rua, eu descobri que o povo fala assim, não, roubou, mas foi o que mais trabalhou. Esse cara, eu dou a minha vida por ele. Eu liguei pro Arruda ao vivo aqui num podcast. Falei, Arruda, sinceramente, eu não tô entendendo a admiração que as pessoas de Brasília têm. E aí, voltando à explicação, eu vi o Paulo Otávio ali em uma postura política, e eu falei, você sabe que aquilo ali dá para crescer a nível de marketing, a nível de opção, baseado nessa rejeição? Pô, é um cara que é empresário, um cara que... Então, aí deixa eu complementar. Por favor. Então, assim, o que eu não gostei do Ibanez uma vez, no meio da pandemia, nós fomos lá para achar uma solução.
Eu reuni com vários pastores, vários. Ó, nós éramos umas 40 pessoas. Então tinha padres, tinha pastores, tinha até espírita, todas as linhas. Fomos lá para ver como é que a gente faria e tal. E ficamos umas 2 horas, 3 horas, e não nos atendeu. Nós éramos 40 líderes religiosos de Brasília. Eu posso dizer que 90% da população estaria Estava ali, representado ali. Muitos daqueles que estavam lá, inclusive eu, né? Saímos assim bem decepcionados. Porque uma semana depois eu fui falar com o Bolsonaro e atendeu já na hora. Nós conseguimos falar com o presidente, mas não conseguimos falar com o governo. Né? Quando o Bolsonaro brigou bastante para abrir, não a manter as empresas fechadas, ele fechou. É aí onde eu entro. Eu acho que o Paulo estava uma excelente opção. Porque mais do que ninguém ele sabe como funciona a empresa. Ele é gestor. Ele não é o gerente. Ele é um construtor. Teve uma pessoa... Gestor, exatamente. Então, acho que seria uma excelente opção para Brasília. Não tenho dúvida disso. Acho que seria uma pessoa que poderia fazer um grande governo em Brasília. Né? Tá certo. Pastor, e futuro deputado, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e desse um conselho para a galerinha, principalmente da juventude, que fala, eu não gosto de política, eu vou votar nulo, vou votar branco, não vou votar. E a gente sabe a importância, a diferença que esses votos podem fazer. Claro. Se eu pudesse dar um conselho, fica à vontade. Mas eu dou um conselho com muita alegria. Conselhos. Olha, primeira coisa, muita gente, já vi gente falando assim, ó, política é do diabo. O diabo só tem aquilo que nós damos para ele. Primeira coisa é isso. Se você acha que a política é do diabo, porque nós já entregamos isso para ele. Qualquer pessoa que conhece um pouco da história da igreja, você vai ver algumas coisas. Primeiro, quem começou a universidade? Igreja. Quem começou a escola pública? Igreja. Quem começou hospitais? Igreja. Quem começou Santas Casas? Igreja. Onde veio a arte? De igreja. Onde veio a partitura da música? Igreja. As grandes navegações? Igreja. O direito veio da igreja. Ou seja, a igreja estava em tudo isso. E nós fomos voltando, saindo, e o diabo foi tomando conta. Então, você fala, no Supremo tem trevas, no Congresso, no Senado tem trevas. Tem. E o que a gente precisa fazer? Pôr sal e luz. Então, se você fala, eu não gosto de política, tem gente que gosta e vai colocar no seu lugar, pessoas que são más. Nós vimos, infelizmente, o exemplo de vários países da América Latina. Nós vimos do Chile, quase 40% das pessoas não foram votar. Na Colômbia, a mesma coisa. No Uruguai, a mesma coisa. E eles estão padecendo. Então, nós precisamos entender que isso é uma bênção para nós. Política, se ela for dentro do padrão de honestidade, do padrão de Deus, ela é uma bênção. A política trabalha com os problemas da nossa cidade, do nosso país. Então, você precisa participar disso. É uma obrigação nossa. Então, não vamos deixar para aquelas pessoas que gostam de política, e você sabe quem gosta. Muitas vezes tem interesse escuso. E nós precisamos eleger aquelas pessoas que são corretas, que vão nos representar bem em todos os níveis. Em todos os níveis, seja distrital, governador, federal, senador ou presidente. Aliás, só interrompendo, eu creio que na Câmara Federal nós nunca tivemos uma eleição tão importante quanto essa. Eu tenho 3 assessores parlamentares que trabalham comigo, estão me ajudando. E eles acreditam que tem mais ou menos 200 PL, projeto de lei, que de alguma forma vem contra a família e contra a nossa fé. E se a gente não estiver lá, nós certamente teremos problema. Então, precisamos escolher pessoas, e não tem esse papo assim que não era um ódio de crente, não. Em toda a Bíblia você está cheio de gente, né, que eram comprometidos e foram abertos. José tirou a fome de um povo, e os reis de Israel, né, e Neemias, e Esdras, e a gente tem 1 milhão de exemplos aí de pessoas que foram importantes na política. Política é importante sim, por isso vamos colocar a gente lá, e você é responsável por isso. Tá vendo, hein? Conselho de quem entende em todas as áreas. Pastor Ibe, eu não posso dizer, sou neutro, porque eu sou fãzão do senhor, desde lá de Belo Horizonte, da Batista da Lagoinha. No dia que eu conheci o pastor Ibe, eu não sabia que eu ia encontrar o pastor Ibe. Quando eu cheguei ali, eu comecei a tremer todo. Falei, cara, eu sigo esse cara nas redes sociais, esse cara já me ajudou muito, entendeu? Eu acho que o Brasil deveria ter, no mínimo, mais uns 100 pastores IBs, candidatos em cada capital, em cada município, para a gente continuar fazendo essa transformação. Acho que o valor de família, a gente que é pai, a gente que é filho, a gente que é esposo, a gente sabe a pressão que a gente está sofrendo, a gente que tem acesso à informação, é o meu papel como jornalista. Se o brasileiro tivesse informação do tipo, olha, tem mais de 70 ações contra a família, contra a igreja, as coisas seriam melhores. Então o que eu desejo para o senhor é simplesmente sorte, sucesso, e que em nome de Jesus, dia 1º de janeiro, a gente esteja lá aplaudindo de pé essa vitória do senhor, que vai ser uma vitória de Brasília, em especial do Brasil. E você vai estar lá comigo, mesmo, com graça de Deus. Com certeza, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que você é da Lagoinha, o pastor Márcio Valadão fez 50 anos de ministério agora, uns 10 dias atrás agora. Foi. Né? E foi uma festa muito linda. O pastor Márcio Valadão é uma inspiração. E quero terminar aqui minha palavra
Para aquela câmera lá. Para aquela câmera ali? Para aquela câmera ali. Esses dias minha netinha de 6 anos escreveu para mim um bilhetinho. Vovô, eu te amo e nunca vou te esquecer, porque você me protege. A gente precisa pensar isso. Deus colocou essas crianças, estou falando da minha neta, mas do seu filho, sua neta, as crianças, para serem protegidas por nós. Não vamos abrir mão disso. Então, amém. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Alegria. Mesmo. É a Alegria. gente que se sente abençoado pela presença. O senhor é um cara que chega à luz, não tem explicação. Obrigado. Para você aí, público do Podcast Brasília, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. A qualquer momento a gente invade a telinha do seu telefone, a telinha do seu computador, para trazer mais informação, mais candidatos, para você não fazer aquela escolha, ficar na dúvida, ficar na famosa polarização. No mais, fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E daqui a pouquinho, a gente está de volta. Valeu!